O maravilhoso Evangelho de Cristo, o maravilhoso Evangelho de Cristo nos remete a Ele. Não temos como fugir dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. Cristo, para a gente, Ele é o exemplo, Ele é supremo em tudo isso. Tem uma história e uma frase que não é minha, mas, e eu não vou falar o autor, mas que pode nos ajudar durante essa noite aqui. Conta a história de um vilarejo, era bem pequeno vilarejo, e eles viviam ali, a sua maior fonte de renda eram as árvores, né? Toras de árvores para fazer fogueira, para aquecer, enfim, o vilarejo era bem frio, as cidades próximas ali nevava, né? Mas ali eles queriam lançar um desafio, eles queriam descobrir quem era o maior, o melhor lenhador ali, né? Daquele vilarejo, ia ganhar um prêmio. E então eles foram atrás, acho que é fulano, acho que é ciclano, o pessoal foi ali falando, e descobriram 2 homens ali. Um jovem, forte, daqueles que malham na farmácia, grande, forte, tá bom? E outro era um senhor, já com seus cabelos brancos ali, mas ainda com um certo vigor. E então o desafio era o seguinte: logo pela manhã eles iam em mata dentro com o seu machado, e eles iam começar a cortar. E aquele que no final do dia tivesse a maior quantidade de toras ali, seria o vencedor, o maior lenhador daquele vilarejo. E então, lá foram eles, amanheceu, lá foram eles. No final do dia, foram fazer a contagem. Então foram onde estava aquele jovem e viram ali uma pilha de árvores derrubadas. E então foram naquele senhor, já com seus cabelos brancos, e olharam, e era o dobro de árvores derrubadas do que aquele jovem. O pessoal ficou espantado: poxa, mas aquele jovem com muito vigor, com muita força, como que esse senhor ganhou desse jovem? Foram lá perguntar para ele, perguntaram: mas como que o senhor aí, tão limitado, ganhou daquele jovem? Ele falou: de fato, já não tenho tanto vigor quanto aquele jovem, e também eu cansava mais rápido, e então todas as vezes que eu parava, eu afiava o meu machado. Todas as vezes que eu parava para descansar, eu afiava o meu machado. Para nós, e toda vez, né, que o machado batia, menos esforço, mais afiado, mais toras sendo derrubadas. E para nós fica a frase: quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. Quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. E nós devemos afiar o nosso machado, a nossa vida, com o maravilhoso Evangelho de Cristo. E para isso temos que olhar as Escrituras. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus está vivendo ali o início do seu ministério público, do seu ministério terreno. Ontem vimos um pouquinho sobre o jogador e o torcedor. Hoje eu gostaria de ver um pouquinho, e naquele momento o Senhor Jesus estava no meio do seu ministério público ali, terreno. Hoje ele está no início, o Senhor Jesus está no início do seu ministério ali, ele está passando pelos vilarejos, ele está caminhando por alguns lugares, e ele começa a observar, a olhar com intensidade, intencional na verdade, para algumas pessoas. Na verdade, ele está ali caminhando e já chamando alguns dos seus discípulos.
Em Lucas capítulo 5, há um momento ali especial, porque o Senhor Jesus, Ele convoca, Ele nos chama para que possamos viver não uma religião e olharmos Jesus de longe, mas um relacionamento que envolve comprometimento para que possamos estar juntos com o Senhor Jesus Cristo. E dá uma olhadinha comigo no capítulo 5, a partir do versículo 1. O Senhor Jesus, Ele aponta alguns aspectos desse relacionamento que vão nos ajudar a afiar a nossa vida, o nosso machado, para cumprir o nosso chamado. Olha só. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então o Senhor Jesus estava ali, estava com as multidões, ele entra no barco, mas ele começa a ensinar as multidões. Então ele está ensinando valores e princípios, tá bom? Para aquela multidão. Quando acabou de falar, encerrou aquele tempo, disse a Simão, ali já era um particular com algumas pessoas, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Entra no lago, né? Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quem aqui já pescou uma vez na vida? Vale o pesque pague. Levanta a mão, por favor, quero ver. Fica tranquilo, não vou perguntar o tamanho do peixe. Beleza, tá? O pastor está aqui, vou perguntar o tamanho do peixe. Pode mentir, né, gente? O pastor está aqui. Queridos, quando eu vim para cá, né, saí de Santos e vim para cá trabalhar com a Palavra da Vida em Benevides, o pastor Gary me desafiou a passar algum tempo morando lá no Amazonas. E então estava eu e a Gabi, nós não tínhamos as crianças ainda, fomos passar um tempo morando no Amazonas, e logo quando chegamos, tinha uma igreja lá no Rio Abacaxis. Então no Rio Abacaxis tinha uma igreja, e ali o pastor falou: Tiago, você está com a palavra, pode pregar. Eu preguei. No final do culto, um dos líderes ali da igreja, o irmão Marcelino, ele veio até mim e perguntou: o irmão pesca? Rapaz, um ribeirinho perguntando para um surfista se eu pesco. Eu comecei a lembrar da minha vaga experiência com o meu avô. Ele tinha um igarapé onde ele morava no fundo, né, do terreno da casa dele, e eu pegava uns negocinhos desse tamanho, gente. Era assim, acho que era o maiorzinho assim, né? E ali eu falei: rapaz, se eu falar para esse cara que eu pesco, ele está imaginando, né? Um negócio absurdo, um peixe enorme. Eu falei: por que o irmão está perguntando? Ele falou: não, porque eu gostaria de levar o irmão para pescar. Eu falei: rapaz, vou sim, com certeza. Estava doido, né? Doido para pescar, morrendo de vontade. Vou, com o maior prazer, eu vou, com certeza. Fui. Aliás, fui não, falei: vou. Quando? Ele falou: não, essa noite. Eu falei: já? Essa noite? É. Mas que horas? Ele: umas 3:30, tá bom? Da madrugada. Eu falei: tá. Acho que tá. Posso levar alguém comigo? Ele falou: pode. Quem vai? A minha esposa. Pode. A irmã pesca, ela vai pescar. Filha de missionário, morando na aldeia, né? Deve ter que pescar. Cheguei para Gabi, amor, arrumei um programão pra gente. Ela falou: mas não tem shopping aqui, não tem lojas, né? Eu falei: nós vamos pescar hoje à noite, 3:30 da manhã, com o irmão Marcelino. Ela falou: o quê? Eu tenho que ir para isso daí? É perigoso, amor.
Na saúde ou na doença? Na alegria ou na tristeza? Na pescaria, 3h30. Eu falei, você não queria vir de avião, nós dois juntos? Se cair, morre os dois? Então, agora no barco vai nós dois. 3h30 da manhã estávamos lá. Seu Marcelino, um sorriso em nos receber, entramos no barco e lá fomos nós. Eu falei, mas irmão, como é que pesca aqui? Como é que faz? Não, tem essa isca artificial, tem essa garrafa PET e tem essa linha. Você joga, segura firme que o peixe vem. Então tá bom. Ele foi lá com a rabetinha dele, bem devagarzinho. Irmãos, eu cheguei no final ali, lá no vidro ali da igreja, daqui a pouco, irmão, prendeu em alguma árvore, algum toco. Ele falou, não, é um peixe, segura que é um peixe. E de repente, tchá, não é que era um peixe, irmãos? Se debatendo, tucunaré, meu primeiro peixe, desse tamanho, maior, o triplo do que eu já tinha, do que eu já tinha pego na minha vida, desse tamanho. Eu puxei, guardei, ele falou, agora é irmã. Aí a Gabi pegou e tchá, enrolou na camisa, que ela ficou com medo de estragar o dedinho dela, delicado, segurou, daqui a pouco, tchá, segura que é um peixe. Ela buscou, puxou o peixe, irmãos, desse tamanho, maior do que o meu. O irmão, ele falou, a irmã é boa. Queridos, e lá nós seguimos aquela pescaria, mas quando deu mais ou menos umas 5h30, 6 da manhã, começou a nascer o sol. Queridos, eu não sei, que começou a ficar bem difícil pescar. Eu não sei se ele enxergava a isca, se a água estava quente, se ele via o barco, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que ficou difícil para pescar. Agora imagina, se eu, que não tenho noção nenhuma de pesca, não faço ideia, já vi que não dava para peixe aquele mar. Imagine esses pescadores aqui, exímios pescadores. Eles conheciam aquele mar, eles conheciam o seu barco, eles conheciam aquela rede. Eles já tinham pescado ali com chuva, sem chuva, de dia, à noite, com tempestade, com ressaca, com o mar calmo. Eles conheciam. Senhor, estávamos lavando as redes, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que o Senhor Jesus estava ensinando para aqueles homens, ao se aproximar deles, num relacionamento, não numa religiosidade, é que a pregação do maravilhoso evangelho, que estaria sobre eles, a responsabilidade, não estava pautado, não estava baseado em suas experiências, mas na autoridade da palavra de Deus. E se o Senhor diz, prega, Tiago, prega. E se o Senhor Jesus nos deu exemplo, e Ele disse em Marcos 1,38, vamos para outros lugares, as cidades vizinhas, para que ali eu pregue, foi para isso que eu vi. Ele deu exemplo, Ele deixou a missão, vão e façam discípulos de todas as nações, vão e façam discípulos. O Senhor Jesus, Ele nos deu a ordem, Ele deixou o exemplo. Quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado, e não depende das nossas experiências, queridos, se ela foi boa ou se ela foi ruim. Se ela foi ruim, talvez você já tomou uma porta na cara, talvez você já foi falar do amor de Deus para alguém, e a pessoa disse, meu amigo, de futebol, religião, a gente não conversa. Estamos no meio do trabalho, não podemos ter esse tipo de conversa. Olha, eu te respeito muito, muito bacana, admiro você, mas, amigos, esse papo de religião não interfere na minha vida. É possível que você já tenha tido uma triste experiência. Talvez alguém falou assim, quero nem saber. É possível que você já tenha tido boas experiências, de alguém orar com você, se render a Cristo junto com você. Mas, queridos, nem as boas, nem as más são fundamentos para que possamos deixar de obedecer o mandamento, a ordem do Senhor de pregarmos o Evangelho de Cristo. Pois quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado.
A pregação do maravilhoso Evangelho de Cristo não está baseada em nossas experiências, mas na autoridade da palavra de Deus. O pastor falou do meu sogro, né? O Serjão, tem 1,90 m, um triângulo, camarada. Ele teve que fazer uma cirurgia no coração, abrir um palmo mais ou menos aqui, uma mamária, né? E ele estava ali pronto para entrar dentro do centro cirúrgico. Tinha um homem à sua direita, tinha mais um homem à sua esquerda, um era médico, eles iriam fazer aquela cirurgia, a mesma cirurgia nos três, e então meu sogro falou do amor de Deus para aqueles homens. Ele estava com o coração agitado também, apreensivo, mas ele falou do amor de Deus para aqueles homens. Olha, nós vamos entrar aqui e não sabemos onde iremos abrir os olhos. Dentro do centro cirúrgico, se abriremos os olhos numa eternidade junto com Deus ou longe de Deus. Eu gostaria de que vocês orassem comigo e se rendessem a Cristo. Eu falei para vocês, ele tinha acabado de pregar o Evangelho para aqueles homens, antes de entrar no centro cirúrgico. E um daqueles homens disse: não, isso daí eu já ouvi várias vezes. E o enfermeiro disse: isso é papo furado. E o enfermeiro disse: essa palavra, essa história mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu quero encorajar vocês a ouvirem mais uma vez. E então meu sogro, ele falou um pouco mais do amor de Deus e estendeu a mão. Você ora comigo? Vamos dar as mãos para orar aqui. E aqueles homens oraram e se renderam a Cristo. E pela graça de Deus, os três saíram com vida ali. E os três caminharam com Cristo. Estão firmes. Na verdade, há pouco tempo um deles faleceu, mas ainda sempre estava se comunicando com meu sogro e estava lendo a Bíblia, estava firme com Jesus. Independente das nossas experiências, o que vale é a autoridade. Independente do teu estado emocional, do local que você está, se é antes de entrar no centro cirúrgico, se é dentro de uma sala, de um quarto de hospital, se é dentro de um ônibus, se é no meio da rua, se é na fila do banco, se é na fila do mercado, independente de onde nós estivermos, da nossa condição emocional, a pregação do Evangelho, o maravilhoso Evangelho de Cristo, quando há oportunidade, devemos pregar. Porque a pregação do Evangelho não está baseada em nossas experiências, mas na autoridade da palavra de Deus. E se Ele diz prega, nós devemos pregar, pois quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. Mas a história continua, dá uma olhadinha aqui, versículo 6, isto fazendo, eles entraram, lançaram as redes, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Queridos, eles entraram, eles obedeceram à voz do Mestre, o Senhor Jesus que os trouxe e estava os trazendo para perto deles, num relacionamento. Eles entraram, obedeceram, jogaram as redes, e a abundância de peixes se apoderou daquelas redes, daquele barco, ao ponto de, chama outros, que a gente não vai dar conta dessa pesca maravilhosa, O Senhor Jesus estava mostrando para eles e para nós também, que a pregação do Evangelho, do maravilhoso Evangelho de Cristo, não está baseado
em nossas experiências, mas na autoridade da palavra de Deus. E a pregação do maravilhoso Evangelho de Cristo não está baseado em nossa capacidade ou falta dela, mas no poder regenerador de Deus. A Gabi estava grávida, minha esposa, então nós fomos atrás de um médico, uma médica, enfim, quem pudesse nos ajudar, todo o processo ali, né, pré-natal e tal. Fomos em vários médicos, várias médicas, né, enfim, quando nós chegamos no último consultório, nós chegamos lá e a médica nos recebeu, e aí entramos, e logo no seu consultório ali, entramos, aí tinha um vidro com sal, alho, tinha umas palavras grandes assim, umas faixas, uns quadros, né? Com as palavras em japonês, paz, amor, esperança. Aí tinha a imagem de um Buda, tinha uma suposta imagem de Cristo, tinha uma Bíblia aberta e aquele cheiro de incenso em todo o consultório dela ali, né? Ótimo para mulher grávida que enjoa. Papo vai, papo vem, conversa aqui, pede exame, mostra exames. Saímos de lá com duas certezas. A primeira, ótima médica, pastor, ótima médica, excelente profissional, sensacional, ótimo, é com ela que nós iremos. Segunda certeza, ela precisa ouvir do maravilhoso Evangelho de Cristo. E então eu me prontifiquei, eu falei, Gabi, na próxima vez eu vou trazer para ela um folheto. Beleza. Próxima vez voltamos lá, papo vai, papo vem, mostra exame e tal, aquela coisa toda, mede a barriga, pesa e tal, não sei o quê. No final, eu peguei um livreto, bem bonitinho, bem tranquilo. Cheguei, doutora, muito obrigado. Eu quero deixar com a senhora aqui um folheto, uma mensagem que fala do amor de Deus. Ela, muito obrigado, até a próxima. Cortou. Falei, não é possível. Deve estar num dia ruim, né? Volto na próxima. Gabi, vou lá na livraria. Fui na livraria, achei um livreto lá do PV. Livreto bonito, aquele negócio de mulher para mulher, né? Falei, Gabi, dá uma lida. Ela leu, falou, nossa, excelente. Deixa comigo. Voltamos, mostra o exame, mede a barriga, pesa, aquela coisa toda. Fez isso, fez aquilo, tal. No final, doutora, muito obrigado pela sua atenção, né? Enfim, excelente profissional, muito obrigado. Eu queria deixar com a senhora um livreto que fala um pouco do amor de Deus e muito obrigado, até a próxima. Cortou de novo. Eu falei, não é possível, pastor. Sou professor de evangelismo. Não é possível, eu fiz seminário, eu estudei para isso, a mulher me corta, não consigo avançar na conversa. Volto na próxima. Sou brasileiro e não desisto nunca, não é verdade? Volto na próxima. Fui na livraria, peguei um livro, comprei um livro bonito, tinha um pastor com uma ovelha nas costas, carregando. Falei, Gabi, faz embala, né? Faz um embrulho lá bonitinho. A Gabi fez com laço cor-de-rosa e tal, aquela coisa toda. Cheguei lá, novamente voltamos, mede a barriga, vê o peso, mostra exames. Sabe como é que é, né? Então, no final, eu falei, doutora, está chegando o Natal, gostaria de deixar com a senhora aqui, ó, um livro que fala um pouco do amor de Deus. Muito obrigado, até a próxima, bom Natal, bom Ano Novo e muita luz azul para o senhor. Tchau! Fui embora, a mulher me cortou de novo. Fui embora, me cortou de novo. Não é possível que essa mulher me cortou. Eu sou pastor, eu sou missionário, os irmãos estão orando por mim, eu sei o que falar, eu sei o que dizer, eu estava pronto para orar com aquela mulher. Cortou, nem deixou falar, fui embora. Deixei um livreto, deixei um folheto, um livreto e um livro. Eu falei, que livro bom, podia ter ficado comigo. O meu filho nasceu, voltamos lá. E eu lembro que aquele dia é uma correria. Quando a mulher está grávida, é uma coisa. Quando nasce a criança, é aquele negócio. Pega o bebê conforto, pega o carro, a chave do carro, cadê a fralda, cadê não sei o quê, cadê a mamadeira, cadê não sei o quê. Meu Deus, que isso, vocês sabem o que eu estou falando, né? Tem filho aqui, falei, meu Deus, né?
Por onde eu vou aqui? Entrei no carro, Benevides até a Malché. Trânsito das 7h30. Delícia, né, irmãos? Não anda o negócio? Nem orei para sair de casa. Tinha consulta, tinha que voltar na médica. O trânsito, eu estava lá, meu Deus, dá-me paciência, meu Deus, que eu não bato em ninguém, ninguém bate em mim, que a gente vai todo mundo, né, para onde tem que ir. Chegamos no consultório, a secretária, olha, vou falar para vocês, a doutora não está muito bem hoje, tá? Está naqueles dias meio ruim. Deixa o Tiago aqui com a criança, entra só você, Gabi. A secretária tinha se convertido com a gente tinha pregado para ela, já tinha ido. Eu falei, eu sou fã dessa doutora. Naquele dia eu nem orei para aquela mulher, nem pensei em nada sobre ela, nem me preparei, nem levei nada para ela. Eu estava perdido, não tinha dormido direito, porque a criança chorou, enfim, estava bravo com o trânsito. A Gabi entrou, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos, eu falei, meu Deus, será que é outro filho? Não é possível, 50 minutos, 1 hora, 1h10, 1h20, sai a Gabi. Eu falei, amor, tudo bem? Como que foi a consulta? Ela falou, não teve consulta. Como que não teve consulta? Você ficou 1h20, um monte de mulher com uma barriga desse tamanho aqui, batendo o pé, como que não teve consulta? Eu entrei, dei bom dia, ela me abraçou, chorou, eu falei do amor de Deus para ela, nós oramos. Eu falei, eu não acredito, era eu que tinha que estar lá, era eu, não. E daí, Tiago, que tu não estava lá? E daí, Tiago, que você não tinha orado? E daí que você não estava lá? A pregação do Evangelho não está baseada em nossa capacidade, mas no poder regenerador do nosso Deus. O Espírito Santo de Deus agiu no coração daquela mulher e ela se rendeu a Cristo naquele dia. É esse poderoso Evangelho, é esse maravilhoso Evangelho que transformou a minha vida, transformou a sua vida, quer transformar a sua vida, a do seu pai, a da sua mãe, daqueles que vivem ao seu redor, os seus vizinhos, daqueles que trabalham com você, daqueles que estudam com você. Não é a minha, não é a sua capacidade, não é a falta, a nossa limitação, mas é o poderoso Evangelho, é o poder do Espírito Santo que regenera, que traz vida àquele que estava morto. É o poder de Deus, não é o meu, não é o seu. É a escolha, é a soberania dele, não é a minha e nem a sua. É o amor dele, não é o meu, não é o seu. Graças a Deus por isso. É o poder de Deus que opera. Queridos, pregue o Evangelho, porque a pregação do Evangelho não está baseada em nossa experiência, nem em nossa capacidade ou falta dela, mas na palavra, na autoridade da palavra e no poder regenerador do nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Mas a história continua, porque quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. Dá uma olhadinha no finalzinho aqui comigo, por favor. Finalzinho do 10. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, daqui para frente, de agora em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo, o seguiram. Imagina a cena, aqueles homens deixando ali, e falando, mestre, para onde você vai? Para onde você está? Qual é o caminho? Eu vou. Um relacionamento intenso com o Senhor Jesus. Não é uma religião, é um relacionamento, é próximo. Não é ver Jesus de longe, é um comprometimento. Não é uma torcida por Jesus, é um relacionamento. É entrar para jogar. Deixaram tudo e o seguiram.
pregação do Evangelho, do maravilhoso Evangelho de Cristo, não está baseada em nossas experiências, mas na autoridade da palavra de Deus. Não está baseada em nossa capacidade ou falta dela, mas no poder regenerador do nosso Deus. E a pregação do maravilhoso Evangelho de Cristo não está baseada em nossos falsos valores, mas nos valores eternos de Deus, aonde pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. As vidas que estão aqui são mais preciosas do que a estrutura que está aqui. Por isso que nós amamos as pessoas e usamos as coisas, e não amamos as coisas e usamos as pessoas. Os valores eternos de Deus são maiores e mais poderosos do que o que a gente imagina. A minha esposa estava terminando o mestrado, e ali, a minha esposa e meu cunhado terminando o mestrado, a minha esposa é enfermeira, meu cunhado é dentista, né? Formando em odonto. Estavam terminando o mestrado, e então os orientadores deles disseram: olha, nós temos aqui tem uma ótima oportunidade para você, Gabi, e para você, Serginho, né? Meu sogro é o Sérgio, meu cunhado, Serginho. E então, para você, Gabi, nós temos a oportunidade de escrever juntas um artigo para uma revista top da área de saúde aí, eu não sei o nome, minha esposa sabe. E esse artigo vingando, a gente escreve um livro e quem sabe surge uma oportunidade para um doutorado, que é praticamente certo. Uau! Para o meu cunhado, o orientador dele disse: não, Sérgio, daqui é um doutorado mesmo na USP, você vai encaminhar, imagina, você aí com praticamente menos de 30 anos já doutor, né? Seria uma ótima. E então meu cunhado, no processo que ele estava, sendo no processo de estudo, já tinha terminado o seminário, a faculdade, estava terminando o mestrado, e com o alvo dele marcado, tudo agendado para ir para onde? Por meio da selva amazônica, a aldeia Yanomami, com a sua esposa, ainda não tinha filhos na época, tudo marcado. Doutorado ou a mata? O doutorado ou Benevides? Doutorado ou a mata, doutorado ou Benevides, ou seja, dou-lhe uma, dou-lhe duas, que escolhemos? Benevides e a mata, selva amazônica. O que tínhamos já era necessário, suficiente, para que a gente pudesse desenvolver o ministério ao qual o Senhor nos chamou. Não tem problema nenhum em fazer um doutorado no Brasil ou fora, mas a partir do momento que isso complica, dificulta, muda os valores do nosso coração com respeito ao maravilhoso Evangelho de Cristo, aí sim tem um problema. Mas você vai ser pressionada a abraçar os valores do mundo. Vai sim. Por que você vai dar carona? Teu carro está limpo. Vai dar carona? Teu carro está limpo, rapaz. Você lavou ontem. Deixa tomar chuva, deixa andar. Saber quanto dói pegar um ônibus para dar valor. Vai para a igreja. Para quê? Você vai ser pressionado a comprar um celular mais caro que você não precisa, ao invés de você investir na construção, na missão de Deus. Você vai ser pressionado. Sim, vai continuar sendo pressionado. Estava falando com uma senhora, e ali o pastor desafiou ela, falou assim: olha, manda seu filho para o acampamento, vai ser uma bênção. E o menino: eu quero um PlayStation, me dá um PlayStation, eu quero um PlayStation, a senhora não me ama, eu quero um PlayStation. Sabe o que ela fez? Ela deu o PlayStation para o menino. Você vai ser pressionado a fazer um caminho mais fácil falsos valores.
você vai ter a tendência, assim como eu tenho, de investir em você mesmo do que investir no outro. E quando a gente abraça os valores de Deus, queridos, é primeiramente a Deus, o próximo e, se sobrar, a gente, nós. Vai custar, é provável que quando você intensificar um discipulado, intensificar um relacionamento com alguém para pregar o evangelho para aquela pessoa, vai custar para você, financeiramente. Talvez você vai ter que comprar um folheto, um livreto, um CD, você vai pagar um congresso, um acampamento, você vai pagar um retiro para aquela família, vai custar o seu sono. Provavelmente você vai ter que acordar mais cedo para ir estar com aquela pessoa, ou ficar um pouco mais tarde, depois do trabalho, para pregar o evangelho para aquela pessoa, e não vai dar para fazer hora extra para ganhar um dinheiro a mais. Será necessário você sair e ganhar menos, mas investir naquilo que é eterno, queridos. Vai doer no bolso, vai doer no seu sono, nas coisas que nós gostamos de ter para nós. A pregação do evangelho não está baseado em nossos falsos valores, mas nos valores eternos de Deus. E vai sujar teu carro, pode crer que vai sujar teu carro, sua moto, vai. Mas como é bom, é prazeroso hoje olharmos para trás, olharmos o presente com a perspectiva do futuro e ver que o que fazemos aqui vai ecoar na eternidade, porque abraçamos os valores de Deus. É possível que você esteja a primeira vez numa igreja evangélica hoje, ou já entrou em algumas. Talvez você não esteja entendendo um pouco do que eu estou falando para você. Estou falando aqui, falando com você, apesar de estar longe. Mas três verdades aqui. A primeira delas é que o cristão, o evangélico, ou se você preferir o crente, talvez você não participe de nenhuma igreja. Eu quero dizer para você uma coisa: o crente, o cristão, o evangélico, aquele que se relaciona com Cristo, que tem um comprometimento com Ele, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, como guia de fé e prática. Aqui tem mandamentos de Deus, cremos que tem mandamentos de Deus, ordenanças, valores e princípios de Deus. E aqui a palavra de Deus, talvez você não saiba, mas tem palavras de vida eterna, que fala da condição que nós estávamos, ou está, de pecadores. E o pecado, a Bíblia fala, Romanos, ele vai falar que o pecado, todos nós pecamos, que há uma consequência para o pecado, e que esse pecado ele nos separa de Deus. Romanos, ele vai falar, que está na Bíblia, o livro de Romanos, ele vai falar que há esperança para todos aqueles que pecam. O grande amor de Deus, a consequência é essa separação de Deus, por conta dos nossos pecados, e uma condenação eterna, uma eternidade longe de Deus. Você pode viver nessa vida separado de Deus, e você pode continuar por toda a eternidade separado de Deus. A Bíblia fala isso, mas a Bíblia, a palavra de Deus que nós cristãos cremos, ela fala do amor, do perdão de Deus. Mas aí tá fácil, né? Tá fácil, é só pedir perdão. Lá vem vocês, Tiago, crente, cristão, evangélico, é só pedir perdão e tá pronto, resolvido. Que fácil. Fácil não. Sabe por que não é fácil? Porque teve alguém que pagou. Ele trocou o lugar. Era para eu e todos nós aqui estarmos naquela cruz, mas o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e isso não é fácil. Não é fácil, continua não sendo fácil, porque nós cristãos que obedecemos a Bíblia, a palavra de Deus, eu estou explicando para você que nunca teve o contato com a palavra de Deus, que toda vez que a gente enxerga e vê que nós erramos, há consequências.
E para o cristão, se a gente fala mal, se a gente agride alguém com palavras, nós temos que voltar lá e pedir perdão. Bom, então não é tão fácil assim. E outros pecados mais que nós fazemos, temos que retratar, temos que resolver aquilo. Não é, ele segue com a vida dele, eu sigo com a minha. Não é assim. Você está vendo como não é fácil? Não é fácil ser um cristão e obedecer às Escrituras. Mas Cristo, no poder dele, lembra? Eu falei da palavra dele e o poder dele. Ele nos capacita para que possamos viver de acordo com o que ele manda. Não é na nossa capacidade, na nossa força. Porque o nosso coração, eu estou dizendo isso para você, o nosso coração naturalmente vai ir para as coisas erradas. Naturalmente. Já viu a criancinha? Ela já vai engatinhando. Meu filho, ela já queria pôr o dedo na tomada. Naturalmente, né? Que a tomada é aqui. Tá. Você fala não. Ela olha e... né? Não, querida. Naturalmente. Desde pequeno você já desobedece. Desde pequeno você peca. Eu peco. Mas é o poder do nosso Deus que nos ajuda nessa caminhada, em obedecer a palavra e seguir. E eu falei para você de uma terceira, que é os valores eternos de Deus. E como é bom viver uma vida com Cristo. Como é bom abraçar os valores eternos de Deus. Porque nós naturalmente queremos mandar na nossa vida. Eu me mando, eu pago minhas contas, você não me conhece. Eu imagino que você já quebrou a cara várias vezes dizendo isso, principalmente para o seu pai, para a sua mãe. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que você se renda e nas mãos dEle deixe a sua vida, porque você já quebrou muita cara. Se você tem no mínimo 13 anos, você já se deu mal muitas vezes. Se você tem 60 ou 70, possivelmente muito mais. Mas o Senhor Jesus, Ele fala, é hoje. Vem para mim, joga no meu time, desfruta desse relacionamento, não uma religião, um relacionamento verdadeiro comigo. Porque o justo morreu pelo injusto, o justo morreu pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Uma vez só, uma vez só, uma vez só. Quem afia o seu machado com a palavra, no poder e nos valores eternos de Deus, cumpre bem o seu chamado. E se você algum dia não se rendeu, não conhece ainda esse relacionamento, não desfruta desse relacionamento, eu queria desafiar você a se render a Cristo. E eu encerro com uma história de um pastor que estava pregando a palavra do Senhor e ele falando sobre uma mudança de vida, novidade de vida, uma transformação de Deus, que opera em nós, todo esse processo. E no final do culto ele escuta um barulho de ferro batendo, e quando ele olha, vinha um senhor se arrastando. Ele não tinha as suas duas pernas, e ele vinha se arrastando no meio da igreja, e ele parou diante daquele pastor, e falou: pastor, ei pastor, o senhor está falando que Deus transforma homens, que Deus ama os homens, independente de como ele está, para conduzir aonde ele quer, mas Deus aceita homens assim, pela metade, Deus aceita homens pela metade. Aquele pastor olhou para ele e disse: sim, Deus aceita homens e prefere homens pela metade, mas que querem ser transformados por inteiro, do que homens por inteiro e mulheres por inteiro, que só querem ser transformados pela metade. Quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. O maravilhoso evangelho de Cristo não está baseado em nossas experiências, nossa capacidade ou incapacidade, e nem nos nossos falsos valores, mas na palavra dele,
no poder dEle e nos valores eternos dEle. Quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. Deixe que a mudança na sua vida, na nossa vida, seja por inteiro. Vamos orar? Bondoso Deus, não somos nada, Pai. Não somos nada. O Teu Evangelho, o Teu poder, a Tua palavra, os Seus valores são maiores, Pai. Muito mais do que podemos imaginar, muito mais do que queremos apagar, esconder. Parece que queremos dizer que não existe. Ó Deus, nós não somos nada, Pai. Pai eterno, eu quero primeiramente orar, Senhor, por aqueles que não têm um relacionamento com o Senhor ainda, vivem numa vida, até mesmo em alguns aspectos religiosos, enxergam o Senhor de longe, ó Pai. Pai, estenda a sua graça, misericórdia, perdoe essa vida. Ó Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, transforme, ó Deus amado, tanto pecado, tanto coração, pecados que afastam um relacionamento com o Senhor. Ó Deus amado, eu peço que o Senhor escreva, Pai, por meio da Tua graça e misericórdia, por meio do Teu Filho, do Teu perdão, que não foi fácil. Escreve, perdoa essa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida, e que possa haver festa no céu, porque a Tua palavra nos diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Pai eterno, nós que estamos aqui já desfrutamos desse relacionamento com o Senhor. Sim, um dia o Senhor nos salvou e podemos celebrar e sair da morte para a vida, de uma vida que estava longe de um relacionamento com o Senhor para um relacionamento pessoal contigo. Pai, perdoa essa vida e salva. Ó Deus, tantas coisas que ela tem visto, ou ele tem visto na vida dele, que necessita da tua transformação, Pai. Transforma, dá um coração novo, valores novos, que ele possa enxergar o teu perdão em meio a tanta dor, em meio a tantas coisas que desagradam ao Senhor, possa ver o teu amor perdoador, ao ponto de dar seu filho naquela cruz. E ó Deus, que essa pessoa possa passar a eternidade junto contigo, possa desfrutar agora e por toda a eternidade. Transforma, Pai, por inteiro esse coração. Peço isso, Pai. Peço também pela minha vida e dos meus irmãos aqui, Pai. A pregação do Evangelho, do maravilhoso Evangelho de Cristo, não está baseada, Pai, em qualquer coisa humana, nossas experiências, nossa capacidade ou falta dela, ou nossos valores, mas sim em tudo que o Senhor nos fornece, que é a Tua palavra, em tudo que o Senhor nos dá e nos permite desfrutar do Teu poder, em tudo que o Senhor nos apresenta como valores eternos, Pai. Pessoas são mais importantes do que coisas, Senhor. Que isso seja verdade em nossas vidas e que o Senhor nos transforme por inteiro, Pai, não pela metade. Que o nosso desejo seja pregar o Teu Evangelho, aproveitar as oportunidades do maravilhoso Evangelho de Cristo. Oro pela minha vida e de todos os irmãos que estão aqui, Pai. Nos transforma por inteiro e não nos deixe viver uma vida em metade. Pois quem afia o seu machado, cumpre bem o seu chamado. O Senhor nos chamou, Pai. Nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz e nos deu uma missão que possamos cumprir bem. Com base na Tua palavra, reconhecendo o Teu poder e abraçando os Seus valores. Eu oro assim agradecido e lhe peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.